cheirava mal. Não havia mais esperança pro irmão te matar. Viver. Jesus recebeu a notícia, mas demorava-se para chegar. 4 dias depois ele chegou, seu amigo Lázaro não estava lá. Então houve ali grande repercussão. O que há de ser, Senhor do meu irmão? Sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus falou: Marta, tire a pedra, se creres tu verás hoje a glória de Deus. Em meio àquela multidão, Jesus chorou, ao Pai ele orou. Então disse: Lázaro vem, Lázaro vem, vem para fora. Aleluia! Glória a Deus! Hoje Jesus vai ressuscitar tudo aquilo que você perdeu. Jesus ressuscita, Jesus ressuscita, Jesus ressuscita. Ressuscita teus sonhos que pra muitos já morreu. Tira hoje a pedra, veja a glória de Deus. Hoje Deus te levanta através da tua fé e vai mostrar pra muitos que Deus contigo é. Ressuscitar teus sonhos, ressuscitar tua casa, ressuscitar a família, ressuscitar tua vida. Hoje ele te levanta, hoje te põe de pé. Em nome de Jesus, pode receber vida. Vida, 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 vida. Em nome de Jesus, pode receber vida. Vida, 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 vida. Em nome de Jesus, pode receber vida. Vida pra curar, cremos pela fé. Vida pra pregar, vida com poder. Vida pra cantar debaixo da unção. Vida pra vencer a morte e o aguilhão. Vida. Hoje Jesus dá vida. Recebe hoje vida. Ressuscitar, ressuscitar, ressuscita-me, 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 Senhor, ressuscita-me, ressuscita-me. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. É só para confirmar. Jesus curou. Curou ou não curou? Curou, irmãos. Graças a Deus, a garganta está afiada. Pela glória de Deus. Deus abençoe a igreja do Senhor. Louvamos a Deus pela vida dos amados irmãos que estão aqui nesta noite também. Quero encarecidamente pedir a oração da igreja em meu benefício para que Deus possa nos dar uma palavra no abrir da nossa boca. Tiago capítulo 3 é culto de doutrina, mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos estar folheando a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Glória a Deus.
Tiago, que também foi o meio-irmão de Jesus. Nós aprendemos uma lição bíblica que diz respeito a ser meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque até hoje a idolatria, né, diz que Maria permanece virgem, mas Maria teve outros filhos depois que Jesus nasceu. E um dos seus filhos foi Tiago, que escreveu essa epístola. Então, ele recebe alguns evangelhos também, o privilégio de ser meio-irmão de Jesus, né? E Tiago, ele tinha uma preocupação, glória a Deus, em ensinar, mostrar, falar. E uma das maiores preocupações de Tiago era que, naquele período, naquele contexto em que ele estava vivendo, muitas guerras surgiam entre os irmãos. Guerras. E Tiago tenta combater, mostrando na Bíblia Sagrada a importância e o que devia ser feito para viver em paz, para viver em comunhão uns com os outros. E no capítulo 3, no versículo 1, eu gostaria de ouvir a igreja lendo, como é que diz? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Veja que havia uma disputa entre eles e cada um que quisesse ser melhor do que o outro. Mestre. Mestre aqui é alguém que queria demonstrar uma sabedoria mais elevada, queria demonstrar uma sabedoria ampla, fora do normal. Mas Tiago começa combatendo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. No versículo de número 2: se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o que, irmãos? Todo o corpo. Quem aqui nunca tropeçou em uma palavra, né? Quem aqui nunca falhou? Quem aqui nunca fez nada de errado? Se alguém perguntasse para mim, ou chegasse, levante uma das suas mãos, uma das mãos quem fez algo errado. Se eu estivesse presente, levantaria as duas. Porque nós tropeçamos. No dia a dia da nossa vida, nós tropeçamos. E Tiago continua falando. Nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos... Eu quero que a igreja acompanhe, por gentileza, com a Bíblia aberta, interagindo conosco. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos Obedeçam. e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Versículo de número 4, toda a igreja, como é que diz? Vede também os maus, sendo também se irão por um bem pequeno para onde quer que a vontade daqueles que governam. Veja aqui as naus, embarcações. Quando a gente chega, quando vai à praia, né, tomar um banho de praia, não é tomar um banho de sol, é tomar um banho de praia. A gente observa que os barcos estão lá parados, os barcos grandes, né? Mas quem direciona ele muitas vezes, né, aqueles barcos a motor, quem direciona ele, a gente chama, é um ventiladorzinho tão pequeno, né? Como se fosse uma hélice, um ventilador, né? Aí quem está ali comandando, quando puxa para um lado, o barco torce para um lado, puxa para o outro, ele torce para o outro. Então, tão pequenininho, né? Mas governa o barco e direciona o barco para onde quer que o barco vá. E Tiago, ele fala mais ainda, no versículo de número 5: assim também
Toda a igreja, como é que diz? Assim também a língua é um pequeno membro, semelhante grandes coisas, verde com grande bosque, um pequeno fogo incendiário. Versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contaminam todo o corpo, inflamam o curso da natureza, inflamada pelo inferno. É inflamada pelo quê, irmãos? Inferno. Pelo inferno. Quem é maior? É o corpo ou a língua? Quem é maior, irmãos? Eu escutei alguém dizer a língua. Quem é maior, o corpo ou a língua? O corpo, é claro. Se uma pessoa tiver a língua maior do que o corpo, irmãos, é normal. É ou não é, irmãos? É anormal. Então o corpo, automaticamente, olhem para cá, por gentileza, o corpo automaticamente é maior do que a língua. E Tiago começa dando explicação e mostrando, ensinando o controle de uma navegação, os cavalos. Ele diz que nós pomos freio na boca dos cavalos. Uma criança com 5 anos de idade, 4, 5, 6 anos de idade, consegue dominar um cavalo. Consegue dominar o cavalo. Depois que é posto freio na boca do cavalo. Sem freio, infelizmente, dificilmente uma criança de 4, 5 anos vai conseguir controlar um cavalo. Mas com freio, Tiago estava preocupado em ensinar aos irmãos, mostrar para os irmãos que a língua em si, ela precisa também ser domada. A língua, ela precisa ser ensinada. A língua também, é preciso estabelecer limites para a língua. É preciso colocar freio na língua. A preocupação de Tiago aqui, porque ele estava percebendo que, atentem por gentileza, estou ouvindo algum barulho de conversa. A preocupação dele era porque muitas coisas que estavam acontecendo entre os irmãos, essa mensagem aqui não era para quem não era crente, não, era para quem era crente, que estava sempre escutando a palavra. E ele fala justamente para aquelas pessoas que demonstravam ter as suas vidas transformadas, porém existia uma grande dificuldade de dominar a língua. Um pedacinho de carne que fica escondido, guardado. Mas quando não se tem um controle, quando não se tem um equilíbrio, infelizmente ela se torna maior do que o corpo. Sabia disso, irmãos? Quando não se tem um equilíbrio, quando não se coloca um freio, a língua se torna maior do que o corpo, pelas expressões e outras coisas. Aí Tiago diz ainda no versículo de número 7, porque toda natureza, como é que diz a igreja? Tanto de bestas feras como aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Pela natureza o quê? Humana. Tiago estava querendo dizer tudo isso, bestas feras, aves, tudo. Todo ser foi tomado, ou seja, foi ensinado através da natureza humana. Tiago se referia da voz, da fala. Os animais ouviam a voz do homem e temiam, obedeciam. Um leão, uma girafa, um elefante. E até hoje existem em outros países esses animais que são realmente, a gente pode perceber que existem domadores de leões, domadores de elefante e de todos os tipos de animais. E é através do falar. Aí você pode me perguntar, pode dar-se ao caso de um domador ele ser mudo? Pode acontecer, mas 99% dos domadores, todos eles, a sua ferramenta é a voz.
A fala. É a fala. Então, todos os animais se controlam através da fala. Agora, se todos os animais é controlado através da fala, mas por que a língua tão pequena e o ser humano não consegue também dominar a língua? Por quê? Alguém chega até a dizer: ai, que eu estou com a língua coçando. Minha língua está coçando. Outros usam a expressão: eu não tenho papa na língua. Alguém já ouviu isso? Eu não tenho papa na língua. Aí Tiago continua falando no versículo de número 8. Versículo 8, como é que diz a igreja do Senhor? Mas nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Está cheia de quê, irmãos? Peçonha mortal. Veneno mortal. Veneno. Uma expressão dura que Tiago deixou aqui na Bíblia, e a gente não pode jamais, a gente não pode de maneira nenhuma tirar, só se alguém quiser rasgar daqui da Bíblia, arrancar da Bíblia, né? Veja o que é que diz o versículo de número 6. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o que, irmãos? E é inflamada o curso da natureza. E é inflamada pelo quê? Pelo quê, irmãos? Pelo inferno. Misericórdia. Misericórdia. Aí alguém diz assim: fulano de tal é uma bênção. Entregou a vida para Jesus? Não, então não pode ser uma bênção. Porque muitas vezes uma pessoa que já entregou a vida para Jesus, mas ainda permite que a sua língua seja inflamada pelo inferno, irmãos. E Tiago tinha uma preocupação em ensinar os irmãos, ensinar aquela população, para que eles aprendessem a domar a língua. Então, nesta noite, nós iremos aprender sobre a língua com a ajuda preciosa do Espírito Santo. Eu queria continuar trazendo o estudo bíblico de respeito, se alguém puder ajudar aí, de respeito a essas crianças que estão conversando, me ajudem, por favor, está tirando minha concentração. Irmã Elisângela também, a Dácia está aqui. Eu queria continuar com aquele estudo que nós iniciamos, de respeito às doenças do nosso século, mas o presbítero escuta, o presbítero vê, o presbítero fica sabendo das dificuldades que a congregação está enfrentando. Deus está abençoando o trabalho está prosperando, mais pessoas estão participando dos cultos, os cultos estão sendo mais cooperados, mas começam a surgir os problemas no meio da igreja. E nós, como pessoas que Deus nos confiou esta tarefa, esta responsabilidade, nós não podemos ficar calados em meio a essas situações adversas que estão acontecendo em nosso meio. E para esta noite, com a ajuda preciosa do Espírito Santo, nós vamos estar tratando sobre este assunto. E o tema é sobre o tropeço na palavra. Quantos tropeços, irmãos? Quantas pessoas que dizem assim: eu falo e garanto, mas não garanto. Eu tenho certeza do que eu falei, mas não tem certeza. Mas não tem certeza. E muitas vezes, infelizmente, a língua está sendo inflamada pelo inferno. A sua língua só existe peçonha mortal, um veneno maligno que, quando abre a boca para falar, em vez de trazer bênção, em vez de trazer felicidade, em vez de trazer saúde, em vez de trazer força para o companheiro de banco, para o irmão, para a irmã, para a igreja, em vez de trazer benefícios para onde está congregando, está trazendo malefícios, porque muitas vezes está falando de coisas que não conhece. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar, vai nos ensinar a colocarmos freio também na nossa língua. Só devemos falar quando tivermos certeza. E tem uma coisa: e se for para proveito? Porque se não é para proveito, para que falar, irmãos?
Eu não sei por que existem pessoas, irmãos, que infelizmente eles se esforçam para estar falando da vida dos outros, irmãos, para estar se preocupando com a vida alheia, irmãos. Uma certa vez alguém chegou para mim e disse a mim assim: o senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está... Olha, eu estou dando uma arrumada primeiro na minha casa. Eu preciso botar primeiro a minha casa em ordem. Aleluia. Porque se eu não tenho a minha casa em ordem, se eu não ordeno a minha casa, como é que eu vou me preocupar com a casa dos outros, irmãos? Como é que eu vou estar me preocupando com o filho dos outros, irmãos? Mas infelizmente existem pessoas na atualidade, e é crente, porque eu não estou pregando para as paredes nesta noite. Se nós chegamos aqui, é porque nós precisamos ouvir esta palavra. Existem pessoas que entregaram a vida para Jesus, andam com a Bíblia, tem até posição na igreja, canta em órgãos, mas infelizmente vive a vida falando mal da vida dos outros. Se preocupa mais com a vida alheia do que com a sua própria vida. Mas eu digo nesta noite com a cara descoberta: pare, faça uma reflexão da sua vida, conserte a sua vida primeiro e pare de se preocupar com a vida dos outros. O senhor veio aperreado nesta noite, presbítero, meio preocupado. Vim, porque eu percebo que as coisas começam a desandar e não podem permanecer da mesma forma. Existem as pessoas que, em vez de colaborar para o bem, estão emprestando o seu corpo, a sua vida, a sua mente, a sua boca para o mal. Mas nesta noite, aqui, o Espírito Santo tem fogo para purificar os nossos lábios. Aleluia. Tiago continua falando, irmãos, no capítulo de número 3, versículo de número 9. Eu quero ouvir toda a igreja. Observe, irmãos, veja que situação. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito a imagem e a semelhança de Deus. A mesma boca, irmãos, a mesma boca que muitas vezes está dentro da igreja: glória, aleluia, louvado seja Deus, e até dispara em línguas estranhas, e se possível até profetiza, irmãos. Se possível, se deixar, quer até fazer aviãozinho dentro da congregação. A mesma boca, a mesma pessoa, muitas vezes só espera acabar o culto. Quando acaba o culto, aí já tem alguma coisa para falar. Eu estava afim de te ver, mandei um zap para você e você não me respondeu. Te procurei no Mensagem e também não te encontrei. Te procurei por tudo quanto é canto e não te achei. Mas para quê? Para te contar a novidade. Estás sabendo do babado? Estás sabendo não? Mas foi a mesma boca que há pouco tempo estava na igreja dando glória e aleluia, irmão. Foi a mesma língua que parece que estava pingando fogo dentro da congregação. Era muito barulho de línguas estranhas, irmãos. E Tiago disse: como é que vocês podem estar assim? Com a mesma boca glorificam a Deus e depois amaldiçoam os homens, que são a imagem e semelhança. E essa palavra homem aqui é no sentido genérico, homem e mulher. Não é só homem, varão, homem do sexo masculino, não. Inclui tudo. Porque a pessoa, quando é maldizente, ela fala de tudo, irmãos, e de todos. E quando não tem nada para falar, fala dela mesmo. A pessoa, quando é maldizente, é assim. Fala do próprio filho, fala do esposo. Se é homem, fala da esposa, fala dos filhos, fala do vizinho.
fala do irmão, fala do pai, fala da mãe, fala dos obreiros da igreja, fala do auxiliar, fala do diácono, aí vai falando, fala do presbítero. Eu me importo, eu devo. Tem aqueles que dizem até assim: ah, se Deus quiser me castigar, me castigue, mas eu vou falar, eu não estou suportando mais. Acha pouco falar do presbítero, fala do pastor. Acha pouco falar do pastor, fala do pastor presidente. Fala de toda a igreja, reclama, diz que não está prestando, que não está se sentindo bem, que está a ponto de desistir, de deixar de vir para a igreja, e começa inflamando. Fala na união a mesma coisa, fala lá no meio do proato a mesma coisa, vem para o banco do conjunto também fala no meio da igreja, fala lá na rua quando se encontra com alguém. Tu estás gostando? Eu mesmo não estou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está falando aqui nesta noite, irmão. Ele tem um lado bom, mas tem outro lado que eu estou a ponto de não suportar. Depois você vai ter que suportar o meu lado bom e você vai ter que suportar o meu lado ruim, porque o meu lado ruim para você é para conserto para a sua vida e para colocar tempero nesta língua. Porque uma língua sem tempero é uma prova, irmãos. Uma língua sem tempero não presta para nada, irmãos. Se alguém estiver achando ruim, arranca esta página da Bíblia. Tiago foi quem disse aqui que existe veneno na língua e é inflamada pelo inferno. Vamos mais adiante. Com a mesma boquinha que diz bênção, que profetiza, e é a mesma boquinha que amaldiçoa. Vamos mais adiante. Versículo de número 10. Como é que diz a igreja? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Não é conveniente para uma pessoa que entregou a sua vida para Jesus, uma pessoa que tem a sua vida regenerada, uma pessoa, irmãos, que muitas vezes até é espelho para outras pessoas novos convertidos, está muitas vezes reclamando da igreja, reclamando do que está sendo feito na congregação. Só fica no órgão se for alguém que estiver tomando conta de um órgão, se for alguém que estiver na direção de um órgão. Só fica no órgão até eu não ficar sabendo verdadeiramente. Mas se eu ficar sabendo e ter a realidade, pode ficar certo que vai voltar para o meio da igreja, até ganhar tempero na língua. Porque uma pessoa que lidera um órgão, se for uma pessoa que vive reclamando, falando mal de todo mundo, não tem condições de estar liderando órgão nenhum na casa do Senhor. Porque todo órgão vai seguir ele, vai seguir ela, irmão. Eu tenho certeza que se vocês me vissem na beira de uma praia somente de bermudinha e uma camiseta regata, eu estava dando a vocês o direito de vocês ficarem, as mulheres somente de biquíni e os homens somente de sunga, irmãos. Mas para que eu possa ter respaldo de falar o que eu estou falando, é preciso eu ter exemplo. Se a conversa surge no meio de um órgão e parte da liderança, vai ser inflamado todo o órgão. Mas quando partir a conversa, se não partir da liderança e a liderança tiver a autoridade de dizer vamos acabar com isso, vamos parar com essa conversa por aqui, com certeza a conversa não vai muito longe. Aí Tiago disse: pode, irmãos, de uma mesma boca proceder bênção e maldição? Que negócio é esse? Ou é bênção ou é maldição.
Mas uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Vocês sabiam que na atualidade já existem pessoas que têm duas caras, irmãos? Na atualidade, me permita a expressão, mas eu vou ter que falar, porque não tem esse negócio de estar dando somente leite, somente mamadeira, chupeta, para consolar ninguém não. Existe um momento que a pessoa precisa aprender a comer também sopa de mocotó para ficar forte. Existe um momento que tem que ser charque, macaxeira, cuscuz. Mas eu tenho certeza que nesta noite, depois de tudo isso, antes, nem terminou ainda vai sair alguém por aqui reclamando. Tiago ainda diz no versículo de número 11. Toda a igreja, como é que diz? Porventura feita como uma fonte que o mesmo manancial, água doce e água amargosa. Ou água salobra, como alguém leu na versão atual. Quem gosta de tomar água salobra aqui? É uma mistura de doce com sal. Quem gosta? Ninguém gosta. Uma das piores coisas é você estar próximo a uma pessoa que tem hora que ela parece que está tocando nos céus, até tocar os céus, mas tem hora que parece que está descendo de cabeça para o inferno. Se você não tiver cuidado, você desce junto. É, irmãos. É. Tem hora que a água é melhor do que a água Idaiá. Tem hora que a água é melhor do que a água Idaiá, irmãos. Flui aquela água. Mas tem hora que é pior do que a água que passa no esgoto aí. Tiago ainda fala no versículo de número 12, como é que diz? Deus, irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos, assim tampouco pode uma fonte dar a salgada e doce. Eu sou assim mesmo, tem hora que eu estou bem, mas tem hora que eu estou mal. Jesus me entende do jeito que eu sou. Tem hora que eu estou insuportável mesmo. Esse é o meu temperamento. A ciência fala de temperamento, mas a Bíblia, Jesus Cristo, fala de caráter. Aleluia. A ciência fala de 4 tipos de temperamento, que nós vamos preparar um estudo bíblico também para falar sobre os 4 tipos de temperamento que regem o ser humano. Mas Jesus fala de caráter. Uma pessoa que não tem controle na língua é falta de caráter. E nós vamos começar folheando a Bíblia. Não tem muito tempo, só falta 20 minutos ali. Mas abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, por gentileza. Provérbios capítulo 16. Rapidinho, por favor. Provérbios 16, versículo 27 por diante. 16 e 27 por diante, por favor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Muita gente procurando ainda. Provérbios 16 e 27 diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe, por favor. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Versículo de número 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador faz o que, irmãos? Separa os maiores amigos. Separa o que, irmãos? Os maiores amigos. Versículo de número 29. O homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios e o que mais? E efetua o mal. O que me chamou a atenção foi esse versículo de número 28. Você poderia repetir, por favor? O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O difamador, irmãos, é terrível.
tem um negócio de sair por aí dizendo que foi o presbítero que disse, quando o presbítero não disse nada. O presbítero disse que está doidinho atrás de uma pessoa. Doidinho. Você já leu na Bíblia que quem chama o outro de doido é réu do inferno? O pastor não ia botar um homem doido aqui para tomar conta de uma congregação como essa. E está mais do que doido, doidinho. Isso é difamação. E esse tipo de pessoa tem que aprender a ser crente. Tem que aprender a parar com isso. Não use o meu nome, não use o nome do pastor, quando nós não estamos estimulando a senhora e o senhor para nada. Não fui eu quem mandei, nem muito menos o pastor da igreja. Porque muitas vezes nós estamos levando culpa sem merecer. E parte do difamador. E às vezes a pessoa começa mudando para a gente. Automaticamente a pessoa começa mudando automaticamente, e a gente percebe. A pessoa começa andando de largo, andando de longe, sem querer se aproximar da gente, porque o difamador passou por lá. É muito difícil levar uma palavra de elogio. Olha, o presbítero que está lá em Bela Vista é uma bênção. Graças a Deus, Deus abençoe o presbítero. É difícil demais, irmãos. Agora dizer, aquilo é uma prova. Eu nunca vi tanta dificuldade, reclama com tudo. Encontra defeito em tudo. Agora não sabe que para colocar uma casa em ordem, a pessoa tem que ter visão. Cada um faz o que foi determinado por Deus para fazer. Passou o saudoso presbítero Laurentino, é isso mesmo? Passou Cícero Antônio, passou Evangelista, passou por aqui também? Paulo Pedro passou por aqui também. Joás passou por aqui também. Antônio Joaquim passou por aqui também. E foram homens que Deus estava se utilizando dele no momento. Quando Paulo Pedro passou por aqui, Deus estava usando como instrumento vivo em suas mãos. Presbítero Antônio Joaquim da mesma forma. Presbítero Joás da mesma forma. Todos que passaram por aqui, Deus estava usando como instrumento vivo. Mas mesmo assim, ainda tinha pessoas que saíam por aí lançando queixumes, falando mal, murmurando. Antes que você levante uma baixa assinada para querer me tirar daqui, aprenda a ser crente. Aprenda a respeitar uma autoridade que Deus constituiu. Aprenda primeiro a obedecer. Tenha temor quando abrir a boca para falar mal de uma pessoa que Deus constituiu. Você não conhece a minha vida. Você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu passo por você. Você não sabe o preço que a gente paga para permanecer de pé. É lágrimas, é noites escuras, perde o sono. A família perde o privilégio. Quantas vezes as minhas crianças, papai, o senhor vai andar comigo hoje? O senhor vai sair com a gente hoje, papai? Não, papai tem uma escala hoje. Papai precisa visitar alguém. Papai precisa ir orar por alguém. Não se sabe o tempo que nós tivemos um privilégio de fazer um passeio. E quantas vezes os irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo, ligam para mim oferecendo passagem, oferecendo para pregar em congressos grandes em outros estados. Não, eu estou aqui em Pernambuco, estou também fazendo a obra de Deus. Me submeto a estar aqui. Estou a ponto de ficar desempregado para não abrir mão desta obra. E alguém fica por trás muitas vezes falando mal, lançando queixume, botando dificuldade. Te prepara, porque Deus vai te pegar. Não vai ficar barato. Não vai ficar barato, irmão.
Esse negocinho de estar indo na casa do irmão para impedir o irmão de vir para a igreja não vai ficar barato. Isso é um maldizente, irmãos. A pessoa leva uma toda a vida para levantar uma reputação, irmãos. Não é fácil você ganhar um nome na sociedade. Um homem que vivia caído, bêbado pelas ruas. Quantas vezes caí por essas ruas aqui? Diz que eu não tenho um tipo de medo de entrar e nem um beco por aí. Se Jesus me permitir ser alvejado de bala, eu vou para o céu, irmãos. O corpo vai ser enterrado ali no cemitério. E eu já tenho dito diversas vezes, não tenho a minha vida por preciosa, mas a gente fica de cabeça quente, a gente se ira, irmãos. Só não pode pecar, irmãos. Porque de um jeito ou de outro a gente fica sabendo. O senhor está indo atrás de conversa dos outros? Não! Deus fala, irmãos. Certa madrugada Deus me mostrou: olha aí, meu filho, olha aí, meu servo, o que estão fazendo com o teu nome. Agora não é só comigo, não. Você está pensando que quando você abre a sua boca para falar da irmã aí, que só vem para a igreja com a sandália de dedo, não tem condições de ter uma roupa boa, de ter um calçado bom, tem uma casa tão simplesinha que para entrar tem que se agachar. Você está pensando que essa irmã também não tem valor perante Deus? Zacarias capítulo 2, versículo 8, por gentileza. Zacarias 2 e 8. Se alguém encontrou para ganharmos tempo, fica de pé e lê, por gentileza. Quem encontrou? Zacarias 2 e 8, quem encontrou, fica de pé e lê. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória ele me enviou, e as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos seus olhos. Toca em quem, irmãos? Na menina dos seus olhos. Na menina do seu olho. Na parte mais sensível do corpo. Quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Eu vou repetir: quem tocar em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Aleluia. Devemos tomar muito cuidado com o que estamos falando. O proverbista ainda no capítulo de número 6, por gentileza. Provérbios capítulo 6. Isso não é culto para muita glória nem muita aleluia, não. É cirurgia nesta noite que está sendo feita. Aprenda a botar controle nessa língua. E fica feio para uma pessoa de muita idade, principalmente. Pessoas depois de 35, 40 anos, 50 anos, é muito feio estar falando mal da vida dos outros. Talvez você nunca escutou uma palavra como essa aqui, mas hoje você vai ter que comer. Tem dia que é óleo, óleo, óleo e óleo. Domingo mesmo, Jesus disse: leve óleo para as ovelhas. Mas hoje tem que usar vara. Provérbios capítulo 6, versículo de número 12 por diante. A palavra de Deus diz assim: acompanhe por favor. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de que, irmãos? De que, irmãos? De boca. Versículo 13: acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com o quê? Com os dedos. Pense numa qualidade de gente. Versículo de número 14: perversidade há no seu todo o tempo, maquina o quê? Anda semeando o quê, irmãos? Contenda. Vai para o irmão George, fala mal. Vai para o irmão aqui, fala mal também. Aí vai lá no El Elyon, fala mal. Vai lá no Proate e fala mal. Chega no meio das crianças, fala mal. Quando passa com os porteiros, já dá uma paradinha para falar mal. E sai semeando, irmãos. Sai semeando. Ou semente maligna, irmãos. Semente terrível. Semente terrível.
Vamos lendo, por gentileza. Glória a Deus. Versículo de número 15. Pelo que a sua destruição sem que haja o que, irmãos? Cura. Deus não vai deixar do mesmo jeito todo o tempo. Não. Versículo de número 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Eu quero que você leia novamente este versículo de número 16. Como é que diz? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma Abomina. Vamos ver o que é agora. Olhos altivos. E o que mais? Língua o que, irmãos? Mentirosa. Existe esse tipo de língua, irmãos? Falar do que não sabe, irmãos. Pessoas que já conseguiram destruir casamentos. Pessoas que já arrumou mulher para o marido de outra pessoa. Olha, eu vi teu homem ali conversando com outra mulher. Um dia, uma sobrinha minha, eu tenho uma sobrinha que ela dá quase 2 alturas minha, mas é muito nova ela. Parece que é de 13 a 14 anos, mas é uma moçona assim. E chega perto de mim, pensa, tio, cresceu muito. E eu precisava vir em aliança, e ela vinha com a mãe dela também. Ela não é crente, o short acima do joelho, uma blusa de alça. Aí ela queria vir no banco da frente do carro. Eu disse, não, vá para o banco de trás. Ô tio, deixa eu aqui, vá para o banco de trás. Sabe por quê? Porque eu tinha quase que certeza que eu ia me encontrar com alguém que tem a língua solta para falar mal